continuar nosso papo de hoje. Mudaram os tempos, mudaram as estações, nada mudou. E a gente está aqui continuando a segunda etapa da nossa aula de hoje, só que com uma função diferente, né? Agora eu quero analisar com vocês a proposta solicitada para esta semana, né? Que é a proposta número 6, como está aqui no quadro. Proposta número 6. Eu vou começar aqui pelo quadro, tá? Depois a gente vai para a própria proposta. Pode abrir o quadro todo aí. Olha só. A proposta é a número 6 do caderno de produção textual da gente, tá? Do caderno de produção que vocês têm aí. E a frase tema é a necessidade do avanço do agronegócio e suas consequências socioambientais. Deixa eu pegar outra cor de lápis aqui, para eu poder ser mais preciso. Muito bem. Primeira parte, galera, quando a gente estiver diante de uma proposta, primeira parte do nosso planejamento diz respeito aos nossos famosos conceitos fundamentais, tá bom? Que são estes 4 que dispensam quaisquer tipos de comentários por minha parte, porque a gente já tratou deles aqui de modo incessante, tá? Vamos lá. Assunto. Qual é o assunto desta frase aqui, galera? A necessidade do avanço do agronegócio e suas consequências socioambientais. O assunto é sempre a matriz semântica mais ampla. Eu vou pontilhar de laranja o que for assunto e vou pontilhar de preto o que for recorte temático, tá bom? O assunto, galera, é isso aqui, ó. O assunto é agronegócio. Beleza? Isso aqui é o assunto. Então, eu vou anotar aqui embaixo. Colocar aqui. Agronegócio. É o assunto. Isso significa dizer que se você desenvolver o seu texto apenas sobre agronegócio, se você desenvolver o seu texto apenas com a discussão sobre agronegócio, você vai estar tangenciando o tema. Consequentemente, a sua nota na competência 2 vai cair aí para 40 pontos, competência 3, no máximo 120 pontos, tá? Não é interessante que isso aconteça. Perfeito. O tema, ou no caso aqui, os nossos recortes temáticos, né? Eles dirão respeito exatamente ao que a gente vai discutir a partir de agora. Olha só, quais são os recortes temáticos? Vamos lá. A necessidade do avanço, suas consequências socioambientais. Então, o que tiver pontilhado aqui de preto é o que a gente chama de recorte temático. Então, tema, vamos lá. É a necessidade do avanço, suas consequências socioambientais. Beleza? Acho que tá dando para ver, né? A necessidade do avanço e suas consequências socioambientais. Tangência. Como é que a gente tangencia, professor? É só discutir apenas sobre o assunto. Se nós discutirmos apenas o assunto, nós iremos estar praticando o que chamam de tangência. Ou seja, para tangenciar, meus amigos, basta que nós não falemos sobre pelo menos um desses 2 tópicos aqui. Pelo menos um. Para tangenciar, não precisa não falar dos 2, não precisa não abordar os 2, basta que não se aborde um. É suficiente para ver o que a gente chama de tangência. Então, se você... peraí. Aqui não tá, a localização não está no Brasil não, tá? Tá aqui, ó. A necessidade do avanço do agronegócio no Brasil. Agora sim. Aqui, ó. Vou complementar aqui que eu esqueci de anotar. No Brasil. Aí sim, não tem acordo não, viu? Vou botar aqui mais um recorte no Brasil. Tá achando estranho, tendo falta. Então, mais outro tópico aqui a ser levado em consideração no recorte temático. Então, além desse, não tem isso aqui. Então,
Se você não desenvolver a necessidade do avanço, ou se você não desenvolver suas consequências socioambientais, ou se não desenvolver no Brasil, ou não é ir, você estará tangenciando o tema. Tá bom? Então, tá resolvida aqui a tangência. E o acordo prévio, pessoal, é necessário o avanço do agronegócio, certo? E mais suas consequências ambientais, ou então, melhor, o avanço do agronegócio é necessário, porém, porém gera efeitos socioambientais. Seria assim o acordo prévio. Ou, claro, algo parecido com isso, né? É necessário o avanço do agronegócio, mas gera consequências deixa eu ver se está bom aqui ainda, consequências socioambientais. Mas gera consequências socioambientais. Ok. Presta atenção. Aqui está resolvido, né? Tangência, já conversamos sobre isso. Presta atenção. Estabelecemos os conceitos fundamentais e agora, para a gente encaminhar a nossa tese, precisamos de quê? O avanço do agronegócio é necessário, mas gera consequências socioambientais. O que a gente precisa fazer? Por quê? Né, galera? Lembra da pergunta? Por que o avanço do agronegócio é necessário? Quais são suas consequências socioambientais? Isso para ser estabelecido na tese. Beleza? Outra coisa, não se esqueçam. Segunda etapa do nosso planejamento são as perguntas e terceira etapa, interpretação do texto motivador. Beleza? Então aqui nós fizemos a análise dos conceitos fundamentais, já sabemos de onde temos que partir. Nós precisamos, presta atenção, viu? Os dois maiores eixos desse tema são necessidade do avanço e consequências socioambientais. Se nós temos dois grandes eixos temáticos em torno dos quais gira o nosso texto, e nós temos dois parágrafos de desenvolvimento, meus amigos, nada mais justo do que desenvolver esses dois parágrafos, um para cada demanda dessa. Estamos certos? Tudo bem até aí? Vamos para a segunda etapa do nosso planejamento. Professor, qual é a segunda etapa? Vamos lá. Beleza, Natália? A segunda etapa do planejamento da gente vai dizer respeito às perguntas que o nosso texto precisa responder para que ele seja devidamente escrito. Essas perguntas chamadas de perguntas norteadoras, e elas estão aí no nosso módulo teórico, né? Lá no finalzinho do capítulo 1, essas perguntas estão determinadas lá, são perguntas de natureza dissertativa e perguntas de natureza argumentativa. Vou mostrar para você que a segunda etapa do planejamento textual são as perguntas norteadoras. Ou seja, são as perguntas que serão feitas para o nosso texto, né, para que eles tenham
cujas respostas encaminharão a discussão. Então, nós temos duas naturezas de perguntas, minha gente. Nós temos as perguntas dissertativas, certo? E também nós temos as perguntas argumentativas. As perguntas dissertativas, pessoal, são aquelas perguntas que vão nos encaminhar à nossa exposição. São as perguntas cujas respostas irão nos encaminhar para a nossa exposição. E as perguntas argumentativas são as perguntas que vão nos encaminhar para a nossa defesa. Então, as perguntas mais típicas da dissertação são aquelas perguntas que começam com o pronome o que. Certo? São perguntas que demandam com o pronome o que. E as perguntas argumentativas, elas têm duas naturezas. Nós temos o famoso porquê, lembrando que esse porquê aqui, né, é o porquê causal. Tá bom? É o porquê causal. Não é o porquê simplesmente de pergunta, né, de frases interrogativas. É o porquê causal. E nós temos também aqui o como. Isso aqui, galera, só isso aqui já dá um direcionamento ao seu texto excelente. Lembrando que, pelo amor de Deus, mas não custa nada ressaltar, lembrando que nenhuma dessas perguntas explicitamente devem ser feitas nos textos de vocês. Pelo amor de Deus. Certo? Texto de vocês não é lugar de fazer pergunta. É lugar de responder e que essa resposta fique clara lá no texto. Você não tem que estar fazendo pergunta de qualidade nenhuma, não. Pelo amor de Deus. Tá bom? Agora sim, vamos às perguntas do nosso próprio tema. O tema, pode dividir a tela, por favor? O tema está aí, ó. A necessidade do avanço do agronegócio no Brasil e suas consequências socioambientais. Então, vamos lá. Quais são as perguntas que eu devo responder para que o meu texto tenha um encaminhamento completo? Vamos lá. Olha só. Primeiro, uma pergunta muito clara aqui. Ó, pergunta dissertativa. Vamos começar pelas dissertativas. Agronegócio. O que é agronegócio? Primeira pergunta. O que é agronegócio? Professor, por que é que eu preciso responder uma pergunta dessa no meu texto? Por qual motivo que eu preciso responder uma pergunta elementar dessa no meu texto? Ora, porque o seu texto tem essa função. Se você estivesse escrevendo um artigo de opinião, você não tinha obrigação de responder essa pergunta. Por que não tinha obrigação? Porque artigo de opinião não é texto informativo. Não é texto que possui nenhuma obrigação informativa. Uma dissertação argumentativa tem essa obrigação. Porque a parte dissertativa é a parte em que o texto vai localizar o leitor na discussão. É a parte em que o texto vai localizar o leitor na discussão. Então, como é que localiza, professor? Lançando mão de conceitos, lançando mão de citações, lançando mão de definições. Isso tudo é exposição, é dissertação. Por isso que a pergunta, o que é agronegócio, deve ser feita. Pode abrir aí o quadro? Então, vamos lá. No âmbito das dissertativas, a gente já pode começar por ela. O que é agronegócio? Opa!
o que é agronegócio. Ok? Depois, a necessidade do avanço do agronegócio no Brasil e suas consequências socioambientais. Outra pergunta. Quais as consequências socioambientais? Outra pergunta aí que cabe. Quais as consequências socioambientais? Professor, eu respondo essas perguntas em que ordem? Depende do local e depende da pergunta. O que é agronegócio é uma pergunta dissertativa muito ampla e que vai localizar o leitor no texto. Então, ela já deve ser respondida aonde? Lá na contextualização. Quais as consequências socioambientais? Dizer qual é apenas já pode ser na tese. Ou quais são. Agora, desenvolvê-las, mostrando de onde elas vêm, mostrando como elas se manifestam no Brasil, é outra história, já deve ficar lá no desenvolvimento. Nas perguntas argumentativas, podemos perguntar por que o agronegócio, olha só, deve, a necessidade do avanço, né? Deve avançar. Porque o agronegócio deve avançar. O tema está falando sobre a necessidade do avanço, então não tem o que discutir. É preciso que esse avanço seja discutido. Por que o agronegócio deve avançar? Depois, como esse avanço deve ocorrer. Perceba que o tema está falando aí sobre uma mediação, viu? Necessidade de avanço e consequências. O agronegócio não pode acabar. E a gente vai perceber daqui a pouco por que ele não pode acabar. Até agora, eu não entrei no mérito dos textos motivadores, viu? Não entrei. Algumas perguntas podem estar ecoando na cabeça de vocês. Professor, mas por que o agronegócio tem que avançar? Qual a importância do agronegócio para o Brasil? Outra pergunta dissertativa. Eu botei aqui? Não tem não. Qual a importância do agronegócio? Qual é a importância do agronegócio? Essas perguntas não têm de ser respondidas agora. Elas precisam ser respondidas depois do terceiro passo, que é a análise dos textos motivadores. Então, nós temos perguntas aqui. Por que o agronegócio deve avançar? Como esse avanço deve ocorrer? Quais as consequências socioambientais? Aqui, como o agronegócio impacta socioambientalmente o Brasil. Como o agronegócio impacta socioambientalmente o Brasil? Outra pergunta que deverá ser respondida no seu texto. Ok? Então, o segundo passo é este aqui. São as perguntas norteadoras. Lembrando que esses passos valem para todos os temas. Essas perguntas podem ser feitas a todos os temas. Os conceitos fundamentais devem ser aplicados em todos os temas. A última etapa do nosso planejamento, vamos a ela agora. A última etapa do nosso planejamento se vocês quiserem copiar isso aqui, é só dar pausa aí no vídeo, né? Quem estiver assistindo aí, gravado.
copia e continua a aula. A terceira etapa do nosso planejamento é a análise dos textos motivadores. Beleza? A análise do texto motivador. Então vamos lá. Vamos botar aqui. São quantos textos? Divida a tela, por favor, aí. 1, 2, 3, 4. São 4 textos motivadores. Então, TM1, TM2, TM3, TM4. Perfeito. Vamos lá. Texto motivador número 1. A importância do agronegócio para o Brasil. Galera, uma das perguntas feitas por a gente já está sendo respondida. Impactos do agronegócio na economia nacional. Então, agora, de cara, você já deve estar percebendo qual é a importância do agronegócio. A importância, minha gente, dessa modalidade é porque ela é uma grandiosa modalidade econômica, certo? A importância do agronegócio reside na economia do Brasil. Exportações, aí ó, é ele que atualmente sustenta a economia do país, representando 48% das exportações brasileiras. O destaque para as exportações foram o complexo da soja, o setor de cárneos e o setor sucroalcooleiro, que, juntos com os demais, estima-se que somem 86 bilhões de reais em 2016. Impactos no PIB, né? Em paralelo, o agronegócio aumentou sua participação no PIB, alcançando a marca de 23%. O fato é reflexo constante do crescimento do PIB do agronegócio. Empregos, ó, vão anotando aí, viu? Ó. Exportações, impacto no PIB, empregos, insumos, né? 19 milhões de trabalhadores. Tá aqui, ó. E no ano seguinte gerou mais 75 mil empregos. O agronegócio movimentou muitos insumos e cabe aos produtores continuarem a fazer o uso consciente e usá-los com eficiência. Fomentamos que todo produtor adote tecnologias e faça investimentos. Então, a importância do agronegócio é a importância no âmbito econômico. Então, vamos lá. Pode abrir o quadro? Pode abrir o quadro aí? Olha só. Texto número 1. O agronegócio é importante para a economia. Então tá aí a justificativa pela qual o tema fala sobre necessidade do avanço. Ou seja, o agronegócio tem que permanecer crescendo. Entretanto, não pode ser de todo jeito. Ok? Perfeito. Divida a tela. Vamos embora. Texto 2. Nós temos aí impactos ambientais causados pelo agronegócio. Tá? Então, agora a gente vai para os impactos ambientais. Perda de biodiversidade, degradação do solo, e aí vai mostrando esgotamento dos mananciais, tem aqui embaixo também, ó, que não pegou direito. Ó, esgotamento dos mananciais, outra possibilidade, né, de degradação. Então, nós temos aí o agronegócio, o texto número 1 mostra que é importante e o texto número 2 mostra que degrada o meio ambiente. Então, pode abrir aí o quadro. Ó, vou só repetir aqui. O agronegócio degrada o meio ambiente. Então, de cara, pessoal, aqui nós já temos uma relação entre estes dois textos motivadores aqui, ó. Estes dois textos motivadores, por conta própria, eles já marcam uma relação de oposição. Relação essa que foi explicitada lá no nosso acordo prévio.
o agronegócio deve avançar, entretanto, ele precisa avançar, né, com a preservação ambiental devida, atentando para as consequências sociais e ambientais. Tá bom? Pode dividir a tela. Texto número 3, os 5 alimentos mais produzidos no Brasil. Número 1, cana-de-açúcar. Está aí colado com o texto. Tem uma formatação aí. Colado com o texto, número 1, cana-de-açúcar. Aí mostra a importância, né? Primeira cultura produzida em larga escala, a princípio estava na lista dos principais alimentos produzidos no Brasil, né? E aí depois o açúcar perde a vaga, né, de principal alimento exportado e ganha uma força muito grande na produção de combustível, sobretudo do etanol, né? Perfeito. Soja. A soja em segundo lugar, né? Em primeiro lugar é cana-de-açúcar, em segundo lugar é a soja. Ganhou força graças ao uso amplo da alimentação humana quanto na animal. É altamente usada na nutrição de gado de corte, vaca e lactação de frangos. Lactação e frangos, que também são destaque na produção brasileira. Muito bem. Milho, né? Café e laranja. Texto motivador número 3. Abra aí a tela. Ó. Aqui mostra, no texto motivador 1, mostra algumas importâncias. Aqui no 3, mais importâncias do agronegócio para o Brasil. Mais importâncias do agronegócio para o Brasil. Aqui, nessa ocasião, os alimentos mais produzidos, os 5 alimentos mais produzidos. E, por fim, o texto 4, divide aí a tela, por favor. O texto 4 é a famosa campanha, né, a favor do agronegócio criada pela Rede Globo Televisão. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, agro a indústria, riqueza do Brasil. Então, aí mostra, né, uma campanha de valorização do agronegócio, mostrando que é uma indústria que gera muito lucro para o Brasil. Entretanto, tem uma perspectiva crítica, né, acerca dessa propaganda aí, levando em consideração que um dos maiores programas de televisão da Rede Globo é bancado pelo agronegócio, que é o Globo Rural, né? O Globo Rural, que vem ao ar todo domingo pela manhã, é bancado pelo agronegócio, é bancado pelos grandes latifundiários, né, pelas grandes marcas, né, de defensivos agrícolas, né, conhecido também popularmente por agrotóxico, né, e tudo isso deve ser levado em consideração a partir desse texto motivador número 4. Então, o texto 4 aqui, pode abrir aqui, campanha para o agronegócio. Certo? E aí, galera, presta atenção. Como é, professor, que a gente usa estes textos motivadores? Primeiro, o maior uso desse texto motivador aí tem que ser na interpretação. Se o tema fala sobre avanço, necessidade do avanço e consequências socioambientais, essa relação precisa ser percebida nos textos. Já percebemos. Já vimos o que é que a proposta quer. O que a gente faz? Um parágrafo para avanço, certo? Um parágrafo para necessidade do avanço, mostra por que é necessário avançar, e outro parágrafo para as consequências socioambientais do agronegócio. Além desse uso, o uso corriqueiro, né, da necessidade do avanço do agronegócio, aliás, dos textos motivadores, que é o uso da interpretação, a gente pode utilizá-lo também literalmente no texto. Então, por exemplo, você pode contextualizar aí com os textos motivadores 1 e 2, você pode contextualizar, já fazendo na introdução a relação de oposição.
Você pode exemplificar lá no final da argumentação, depois de trazer repertório de fora dos textos motivadores, não esqueçam disso. Você pode exemplificar os tipos de degradação do meio ambiente. Você pode exemplificar como o agronegócio é importante, tanto no texto 1 quanto no texto 3. Você pode exemplificar como o agronegócio ele participa ativamente da mídia e da economia a partir do texto 4, revelando que a Rede Globo de televisão trouxe, criou uma campanha para o agronegócio, e a pergunta que fica é por que a Globo fez uma campanha para o agronegócio? O que é que a Globo ganha em troca de uma campanha como essa? Ninguém faz campanha para o Estado de graça, certo? Então o Globo Rural é bancado pelo lado fundiário, ok? Para divulgar. Pode assistir qualquer dia desse, inclusive um programa interessante, né? Eu sempre gostei muito de assistir desde criança. Meu pai gosta muito, meu pai tem uma ligação muito forte com o campo. E ele sempre gostou muito de assistir Globo Rural, né? E a gente, quando eu assistia, eles sempre mostram a evolução do campo. Eles sempre mostram os defensivos químicos lançados recentemente, com menos impactação lá menos impacto para o solo, com menos impacto para a saúde humana. Mostram a geração de emprego. Mostra a Embrapa, por exemplo, combatendo determinadas pragas, né, para as plantações, para facilitar o crescimento e a evolução. Bom, é uma missa de corpo presente para o agronegócio brasileiro. Beleza? Então, tudo isso deve ser levado em consideração a partir da análise do nosso tema, dos textos de vocês. Beleza? Então eu trouxe essa análise para cá, essa aula para cá, justamente para querer sistematizar com vocês como é que a gente deve reagir diante de uma proposta de redação. Não se esqueçam nunca de uma coisa: isso aqui é uma aula, portanto deve ser assim, detalhada, esmiuçada, escrita. Nós estamos aqui há quase 1 hora discutindo esses aspectos. Você, no seu texto, com a sua prova, você vai direto ao ponto, rabisca rápido lá e já tem que correr para fazer a proposta, tá bom? Por isso que a gente está aqui treinando antes, que é para chegar na hora da prova e conseguir desenvolver com mais celeridade. Beleza? Meus amigos, com estas palavras eu encerro a minha participação aqui hoje na vida de vocês e, se Deus quiser, nos encontramos nos nossos próximos episódios. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um grande abraço, paz e bem para todo mundo. Até mais.